Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo esteja conosco neste momento. Amém. Ao final de um ano, é comum fazermos uma retrospectiva do ano que passou. Lembramos os momentos difíceis que enfrentamos, aqueles que foram superados, mas também aqueles que talvez não tiveram o desfecho que nós esperávamos. Acima de tudo, nós recordamos os bons momentos do ano que passou, as conquistas, as realizações, a saúde, a família, os livramentos, enfim, as inúmeras bênçãos que Deus nos concedeu. Feita a retrospectiva, passamos a projetar o novo ano que está diante de nós. Como ele será? Alcançaremos os nossos objetivos? Será um ano melhor do que o ano que passou? A nossa expectativa sempre é de que seja um ano melhor, um ano em que talvez alcancemos aqueles objetivos que não alcançamos neste ano que passou. Fazemos planos, estabelecemos metas, objetivos, nos organizamos, mas a grande verdade é que o novo ano que está diante de nós é como se fosse um livro com páginas em branco. Um livro que será escrito dia após dia a partir de hoje. E diga-se de passagem, a primeira página está quase escrita. O profeta Isaías, no capítulo 63, versículos 7 a 14, leitura do nosso Antigo Testamento, ele também faz uma retrospectiva. E não apenas de um ano que passou, mas de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel ao longo do tempo. Em primeiro lugar, Isaías começa louvando a Deus por sua bondade, por sua misericórdia e compaixão. Isaías diz: celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos grandes. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Depois disso, Isaías também lembra como Deus havia estabelecido uma aliança com o seu povo, aliança a qual o povo de Israel havia prometido fidelidade. Isaías lembra como Deus sofreu junto do povo tantas vezes, quando este passava por aflições, por dificuldades, por angústias. Isaías também lembra como Deus salvou o povo tantas vezes das mãos dos inimigos, como Deus tomou este povo pelas mãos, os conduziu, os guiou em segurança. E sem dúvida, isso é motivo para louvar e agradecer a Deus. Mas Isaías, ele também recorda como este povo, mesmo com tanta bondade de Deus, tornou-se rebelde, tornou-se desobediente. Eles entristeceram a Deus, eles quebraram a promessa de fidelidade que tinham feito. E por isso Deus permitiu que lhes sobreviessem problemas, tribulações, guerras, escassez, dificuldades, doenças. Não era um castigo de Deus, mas era muito mais um puxão de orelhas, uma repreensão de um pai que ama os seus filhos. E foi justamente em meio às dificuldades que o povo voltou a se lembrar de tudo que Deus havia feito por eles, de como Deus os tinha libertado da escravidão egípcia, como este Deus tinha os conduzido, os guiado através do deserto rumo à terra prometida. Sim, mesmo em meio à rebeldia do povo, Deus não os havia abandonado, mas fez com que as consequências da própria rebeldia deles os fizessem lembrar de Deus novamente. De fato, Deus é bom, compassivo e misericordioso o tempo todo. E é por isso que Isaías louva e agradece a Deus. Assim como Isaías, também nós podemos fazer uma retrospectiva de nossa vida. E não apenas deste ano que passou, mas de toda a nossa vida. E não há dúvidas de que também cada um de nós tem inúmeros motivos para louvar a Deus por sua misericórdia, por sua bondade e por sua compaixão. Certamente, Deus concedeu a cada um de vocês muitas e muitas bênçãos ao longo do ano que passou.
muitas bênçãos ao longo de toda a vida, e isso é motivo de louvor e de gratidão. Contudo, vocês também devem ter passado já por momentos difíceis, ao longo do ano que passou, ao longo da vida, situações desagradáveis, situações indesejadas, algumas delas que talvez tenham feito vocês até mesmo duvidarem do amor de Deus, questionarem a presença de Deus. Mas eu tenho certeza que nestes momentos foi quando vocês mais clamaram a Deus. Certamente muito mais do que naquelas orações de gratidão. Foram estes momentos difíceis que fizeram vocês se lembrarem novamente do quanto são dependentes deste Deus, o quanto tudo depende dele e o quão pouco as coisas dependem de nós. E quando a tormenta passou, vocês perceberam que Deus esteve lá o tempo todo, cuidando de vocês, conduzindo a vocês. Sim, Deus é bondoso, Deus é misericordioso e compassivo o tempo inteiro, e principalmente nos momentos de dificuldade. E é por isso que nós temos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. Entretanto, se há alguma coisa em comum entre nós que vivemos no século XXI e o povo de Israel que viveu lá no Antigo Testamento, é a ingratidão, a rebeldia e a infidelidade. Assim como frequentemente o povo de Israel foi ingrato, rebelde e infiel a Deus, também nós seguidamente demonstramos ingratidão, rebeldia e infidelidade a Deus. Todos nós concordamos que recebemos muitas bênçãos de Deus ao longo do ano que passou, ao longo de toda a nossa vida. Mas quantas vezes nós nos queixamos disso ou daquilo? Muitas vezes por coisas mínimas. E nos esquecemos de agradecer por todas aquelas coisas que diariamente nós recebemos. Coisas sem as quais sequer viveríamos. Como o ar que respiramos, o sol e a chuva, o alimento, as vestes, a casa, a família, a saúde e assim por diante. São infinitas coisas. Isso sem contar as inúmeras bênçãos espirituais. Muitas vezes nós gastamos mais tempo reclamando por aquilo que não possuímos do que agradecendo por aquilo que temos. E quantas vezes rejeitamos a repreensão de Deus, acusando Deus de ser injusto, como se nós realmente soubéssemos o que é melhor para nós. E isso é ingratidão, isso é rebeldia, isso é infidelidade, assim como tantas vezes Israel foi. E isso se chama pecado. Pecado que habita em nós. Pecado que contaminava o povo de Israel, que contamina toda a raça humana. Mas Isaías nos lembra que apesar de nossa rebeldia, ingratidão e infidelidade, Deus continua sendo bondoso, misericordioso e compassivo. Foi assim que ele agiu no passado como o povo de Israel. É assim que ainda hoje ele age com cada um de nós. A bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus, elas atingiram o seu clímax, o seu ponto máximo na noite de Natal, que há poucos dias nós relembramos, onde o próprio Deus se encarnou, onde ele se fez igual a nós, para reparar toda a ingratidão, toda a rebeldia e infidelidade que o pecado trouxe sobre cada um de nós. Assim lembra o apóstolo Paulo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Em Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, nós fomos resgatados da nossa situação deplorável. De perdidos e condenados, fomos tornados filhos de Deus. Recebemos a adoção de filhos. E por isso hoje nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai, nosso Pai Celestial. Um Pai bondoso, um Pai misericordioso e compassivo.
E tudo isso é motivo de sobra para louvarmos e agradecermos ao nosso Deus. Sim, meus irmãos e irmãs, olhando para o ano que passou, apesar das dificuldades que certamente cada um de nós enfrentou, nós temos sim inúmeros motivos para louvar e agradecer ao nosso bom Deus. Olhando para toda a nossa vida, nós temos infinitos motivos para louvar e agradecer a Deus, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Mas e o ano que está diante de nós? Como será este ano? Estes próximos 364 dias? A verdade é que ainda não sabemos. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Se estivermos firmados neste Deus de bondade, misericórdia e compaixão, que tanto já fez e ainda faz por cada um de nós, não há absolutamente nada a temer diante do novo ano que está aí. Este Deus que nos conduziu até aqui, Ele certamente nos conduzirá ao longo do novo ano que está se iniciando. Será Ele quem escreverá cada uma das 365 páginas deste livro em branco chamado 2023. Em Sua palavra, Ele nos orienta, Ele nos adverte, Ele nos guia e nos conduz. E lá no Salmo 37, versículo 5, Ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Em Provérbios 16, 13, Ele nos diz: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Isto é o princípio da sabedoria. Busquemos este Deus ali onde Ele de fato pode ser encontrado. Em Sua palavra, nos sacramentos, o batismo, nós temos aqui a pia batismal abaixo da coroa de advento, nós temos ali a Santa Ceia que logo mais celebraremos. É ali que Deus pode ser encontrado, e tudo isso semanalmente é oferecido aqui na igreja, na casa de Deus. Não negligenciem essa maravilhosa oportunidade que o bom Deus lhes oferece, para que de fato este Deus esteja presente na vida de cada um de vocês ao longo deste ano de 2023. O salmista nos lembra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Que assim possamos buscar este Deus. Façamos isso ao longo deste ano. Permitamos que este Deus escreva cada página de nossas vidas neste novo ano, para que ao final de 2023 e principalmente ao final de nossa jornada terrena, quando ela chegar, possamos louvar e agradecer a Deus juntamente com o profeta Isaías. Assim como ele lembra em nosso texto de hoje: celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, hoje nós, sua amada igreja. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão, segundo a multidão das suas misericórdias. Que ao final da nossa jornada, assim possamos louvar e agradecer a este bom Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.